Pessoal, estamos aqui mais uma vez com um podcast, Sucesso Passa Aqui. Hoje a gente tem um assunto muito bacana, muito legal. Conheço bastante empresários que têm muitas dúvidas sobre tributos, sobre holding. Então vai ser um programa bem legal. Estou aqui com o Davi, estou aqui com o Cavalcante e com o Guimarães. Eles vão dar uma saudação aí. O Guimarães, boa noite. Boa noite, uma saudação pro pessoal, né? Muito bom estar aqui novamente, muito bom receber aqui o Davi e o Cavalcante, e tenho certeza que vai ser realmente um grande bate-papo, né? Um bom bate-papo. Você, Davi? Legal, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Davi, eu sou do Almeida Froner, advogados associados, conheço o Mauro aí já há alguns anos, né? E espero contribuir com vocês com dúvidas e fazer um bate-papo com essa troca de governo em termos fiscais e tributários, quais seriam as próximas expectativas, né? Muito bom, agradeço, Mauro, aí o convite, né? Um momento que muito nos honra estar aqui junto com Guimarães, como advogado e com foco nas questões tributárias. Nosso objetivo hoje, né, como falou aqui o Davi, é exatamente poder elucidar algumas questões importantes, né? A questão tributária no Brasil é extremamente complexa, vasta. Eu acho que sempre cabe uma reflexão e para nós muito nos honra por sermos, né, o escritório que atende a empresa Globo, uma empresa de sucesso, estarmos aqui recebendo esse convite e poder de alguma maneira também interagir aí com o público que você tem construído através dos podcasts da melhor forma possível. Então vai ser uma noite bastante bem sucedida, com certeza. Qual o endereço de vocês, do escritório de vocês? Nós ficamos ali na Avenida Paulista, 1712, bem ali no coração ali da Paulista, ali em São Paulo, né? Mas a gente, de alguma forma, também tem aí hoje muitos acessos através das questões virtuais, né? Eu, Guimarães, estão na Paulista, não são fracos não, né? Não. Coração do Brasil, hein? Ali na Paulista. O Cavalcante, você sabe que uma preocupação muito grande, os tributos traz uma preocupação muito grande. Claro. E a gente depende muito de informações. Claro. Inclusive, toda empresa precisa ter um bom contador para que tenha informações importantes e possa pagar o imposto devidamente, porque se você não paga o imposto devidamente, depois vem multa, juros, fica impagável. Vem uma conta que fica impagável. Claro. Eu conheço bastante histórias de pessoas que quebraram por causa que não tinham um bom contador. Claro. Então, sempre ter um bom contador. No meu caso, eu tenho um bom contador, eu tenho bons advogados que trabalham para mim. Claro. Porque eu não posso confiar só na palavra do contador. É igual médico, né? Às vezes, quando o assunto é muito importante, você tem uma doença e você precisa de opinião de 2 médicos para que você tenha certeza que aquela cirurgia que você vai fazer vai dar certo. Sim. Aí eu queria perguntar para você, assim, com toda a experiência que você tem, Cavalcante, do seu escritório, eu gostaria que você falasse um pouco assim, a questão desse governo novo que está entrando. Claro. A gente conhece pouco, assim, porque é um governo que já governou o nosso país, mas agora vem com ideias completamente diferentes. Você tem alguma expectativa, assim, sobre o que vai acontecer com as empresas e com os tributos? Claro. É importante essa questão aí, Mauro, eu diria da importância do contador dentro da empresa. Certamente é um dos pilares aí do ponto de vista tributário, né, no dia a dia de cada empresa, porque a engrenagem tributária, no primeiro momento, ela passa pelo contador. E o contador tem realmente aí uma responsabilidade gigante, né? E nessa conjuntura que envolve toda a questão tributária dentro do Brasil, e considerando o ponto específico que você comentou, que é o novo governo, nós sabemos que assim, a tônica do governo atual está muito relacionada com uma questão que não é novidade para ninguém, que é o aumento da carga tributária. Então, vamos dizer que do ponto de vista de expectativa desse governo, não é, vamos dizer, muito fora do normal ou fora do comum que exista uma expectativa de aumento de carga tributária. Isso para o empresário? Para o empresário, com certeza. Porque através deste aumento de carga tributária, o novo governo vem na expectativa de ter um aumento de receita.
Porque esse aumento de receita pode vir por um aumento da atividade econômica ou pode vir por um aumento dessa carga tributária que é impositiva. Então, neste contexto, nessa conjuntura, que na realidade é uma expectativa, porque o governo está começando agora, é importante que nós, né, vamos dizer, o mundo empresarial e nós que lidamos com a questão da defesa tributária das empresas, seja o contador no dia a dia, seja o advogado tributarista nessa conjuntura deste acompanhamento, estejamos muito atentos para o que vem por aí. Mas até eu diria que nessa conjuntura, e concluindo dentro da sua pergunta, é importante que nós saibamos que, numa perspectiva dessa em que você tenha aí um olhar ávido do governo por um aumento da carga tributária, né, é importante que a empresa também saiba se proteger e administrar muito bem isso aí. Ô Davi, interessante. Para o governo aumentar a carga tributária, não sei, ele dá uma canetada ou é necessário ele passar pelo Congresso? Ele pode fazer por livre, espontânea vontade, olha, vamos aumentar os impostos. Porque tem que passar por um processo, né? Sim. É interessante isso, Mauro, porque você tem, em relação aos tributos, seja para a pessoa física, seja para o empresário, a pessoa jurídica, alguns mecanismos, algumas condicionantes da legislação. Então, por exemplo, eu posso dar uma canetada e no outro dia sair cobrando? Pela lei, não. Pela Constituição, não. Tá? Então, por exemplo, PIS e COFINS, a partir do momento que o governo ele aumenta, você tem aí um período de 90 dias. Né? O imposto de renda já é anual, então você não pode, vamos dizer, dar uma canetada em um ano e cobrar no mesmo ano. E independente desse prazo, ainda que esses aumentos eles venham por canetada, vamos dizer assim, que seria uma medida provisória, que é um ato ali privativo do presidente, depois passa pelo Congresso, que pode validar o teor do aumento ou revogar e cair em desuso. Né? Então fica é um sistema aí de freios e contrapesos para não deixar o poder na mão de um só. O governo geralmente ele vem com a proposta, solta a medida provisória e aí o Congresso aprova, ratifica ou não. Cavalcante, quando você falou de fazer a gestão dos tributos, sim, quando a gente monta uma empresa, a gente não pensa nos tributos, a gente pensa na produção. Então a gente foca na produção. Então, fabricar e entregar. Fabricar. A gente quer fabricar e a gente esquece que por detrás daquilo que você fabricou, você esquece que existe um processo que são os impostos. Para você vender aquele produto que você fabricou, tem vários impostos ali, que às vezes é em efeito dominó. Claro. E quando você vê o seu produto, ele fica caro. Ele não é tão caro na produção, mas ele se torna caro na hora que você coloca os tributos nele. Sim. O que o seu escritório faz para fazer essa gestão ou orientar as pessoas que não conhecem muito bem sobre esse assunto? Mauro, isso é super importante porque o Brasil ele tem há uma expressão aí, a conformidade tributária é quanto se gasta para você obedecer à legislação tributária. Ou seja, você tem que ter um contador, você tem uma equipe de fiscal, dependendo da quantidade de estados que você transaciona, cada estado tem uma legislação de ICMS. Se você transaciona com vários municípios, cada município tem uma legislação também específica. Então, quando você olha isso em termos de custo Brasil, ou seja, se eu quiser obedecer 100%, quanto vai me custar? É um valor muito expressivo. Montar uma equipe só para pagar imposto. Tá? Porque às vezes se tem uma percepção de, eu vou pagar um imposto, chega um DARF na tua mão. Não, o DARF ou um MAGARE do Estado é o ato final. Para aquele DARF ser gerado, tem uma equipe imensa. Essa equipe dá dinheiro em termos de venda? Não. Ela auxilia no crescimento direto da empresa? Não. É uma equipe de retaguarda. É uma equipe de conformidade. Claro que com planejamento tributário, etc., a atividade tende aí a se aprimorar.
mas é um custo, vamos dizer assim, é um passivo já de largada. Né? Então, as empresas, quando o pessoal começa a constituir empresa, etc., isso falando pequeno, médio, a ideia e o foco tem que ser a venda, né? Tem que ser a prestação de serviço, porque sem isso você não vai nem pagar o pessoal da área fiscal, nem o contador. O David, para ficar claro para quem está nos assistindo, assim, tem um monte de tributo, mas quais são os principais tributos e aquele que tem mais potencial, né, mais estratégico, que o empresário pode trabalhar, né, tirar alguma vantagem assim, no bom sentido, né? Perfeito. Ou seja, quais são os principais? Nós temos, depende do regime. Né? Então, por exemplo, um regime muito comum é o Simples nacional. Né? Ali é uma cesta. Sim. Então, você paga uma única guia e o sistema lá interno do governo, ele faz a divisão do que é Estado, o que é União e o que é município, se o caso. Depois disso vem o lucro presumido. Né? Aí é imposto de renda, CSL, PIS e COFINS. Né? A partir do lucro presumido, você já começa a ter algumas nuances de eventual planejamento tributário, né? Porque aí você tem imposto de renda, CSL, PIS e COFINS, mas você também tem o INSS de folha, né? Que 20% mais o Sistema S ou sobre a CPRB também. E a partir daí, o lucro real. Tá? Eu estou escalonando, mas não é escalonado. Um pequeno pode começar no lucro real, não tem problema. O lucro real, você já tem um PIS/COFINS não cumulativo, você já tem imposto de renda ICS sobre lucro efetivo, e aí é um sistema, vamos dizer assim, que te permite mitigar a carga tributária, ou seja, reduzir de uma forma legal por meio da adoção aí de algumas estratégias, né? Então, a priori seria o lucro real. Quando se fala de tributo, qual o tributo? Hoje, um tributo super polêmico é o PIS e COFINS, né? São dois tributos, que é o PIS aí a 7,6 e a COFINS PIS 1,65 e COFINS 7,6, mas você pode tomar crédito. Isso é muito importante, porque você tem 9,25, vamos dizer assim, da nota fiscal na saída, que se você não compensa os créditos, não faz ali um trabalho efetivo do que você consome na empresa, essa alíquota efetiva de 9,25 ela vira uma alíquota real, né? Você não sai abatendo nenhum crédito. A empresa que se organiza, etc., a alíquota nominal de 9,25 pode ser uma alíquota real de 4%, 5%, porque ela acreditou. Então, você vai fazendo um mecanismo contra o outro. Essa questão até eu quero, vamos dizer assim, complementar um ponto que eu acho que é bem elucidativo e eu até acho que desperta um pouco a atenção do empresário. Que é o seguinte, Guimarães, por incrível que pareça, existe um volume de tributo que é pago, que a empresa ela sabe que tem que pagar, mas o normal é que ela paga aquilo que ela deve. Mas é comum no Brasil, e por incrível que pareça, né, e quem está nos ouvindo, é importante estar atento para isso, né, um empresário que está nos ouvindo, ficar atento para isso. Porque é comum que o empresário pague além do que deve. Porque então, comigo. Veja bem, aqui nós estamos aqui diante do presidente, nosso cliente, amigo aqui, que ele tem conhecimento dessa situação. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Então, tem pessoas pagando a mais do que devia, porque não conhece a legislação ou está sendo mal assessorado. Eu diria até o seguinte, viu, nessa conjuntura aí, nós podemos analisar assim, mas já que a carga, porque a gente sabe que a carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo, né? Então, se a nossa carga tributária é tão gigante, e ela vamos dizer assim, ela dói, né? Porque na hora que você paga aquele valor, dói, mas entre aspas, porque de alguma forma, né, o mundo depende de geração de receita e, portanto, se você está pagando imposto, ok, você está ali contribuindo com essa movimentação geral, vamos dizer, da conjuntura econômica, por exemplo, que nós estamos falando aqui do nosso país. Mas, ok, pagar aquilo que deve. Quando você está pagando além do que deve, então é uma coisa que você tem que ser incomodado com isso. Mas por que você paga além do que deve?
Muitas vezes até, ô Mauro, eu vou comentar contigo aqui, que não necessariamente é porque ou é um desconhecimento, ou uma falta de preparo de quem está lidando com aquilo, ou uma displicência, mas muitas vezes é por causa dessa grande complexidade que existe na questão tributária nacional, e que muitas vezes o empresário, com receio de ter, vamos dizer, as penalidades de não ter pago o que deve, não conhecendo totalmente essa engrenagem, ele paga além. E aí eu só finalizo dizendo, como que nosso escritório atua para mitigar esse risco e trazer o empresário para uma carga tributária devida, para que ele não pague além do que deve. Porque é muito duro, né? Muito triste, vamos dizer assim, você pagar além do que deve. E aqui já é muito que a gente paga e vai pagar um pouquinho a mais. E nós temos um exemplo claro aqui do nosso cliente, o Mauro, nosso amigo, que ele já utiliza dos critérios do nosso trabalho para isso. Guimarães vai fazer uma pergunta e depois tem uma pergunta boa para você. Além de pagar mais do que deve, tem casos de empresas que, de repente, não sabe ou não conhece o processo de recuperação de alguns impostos, ou seja, o cara perde pagando e perde não recuperando. Exato. Isso que eu ia falar, essa pergunta aí que eu ia fazer para eles é o seguinte. Perde duas vezes. Em cima disso que você falou, Guimarães, qual os cases que você tem de recuperação, né? E o que você pode fazer para ajudar o empresário que já há alguns anos está pagando uma carga tributária a mais do que devia pagar. Então ele tem direito à restituição daquilo, ele tem direito a um crédito daquilo. Você tem algum case e o que você poderia fazer para ajudar essas pessoas? Eu falo de você pelo seguinte, no mercado existe bastante milagreiros, aquelas pessoas que não são confiáveis, que não têm um bom currículo, não têm um bom nome no mercado, e pega o empresário no momento de fragilidade e promete muitas coisas e a situação do empresário fica pior do que quando ele conheceu essa pessoa, né? Esse pseudo contador, né? Que vai ajudá-lo. Qual o case de sucesso e o que vocês dariam de conselho para essas pessoas que estão nos ouvindo, um empresário? Mauro, nós atuamos aí há mais de 10 anos já, né, na área tributária, no Brasil inteiro. Infelizmente, a gente não pode trazer um exemplo específico, tá, de case, porque nós temos a questão de sigilo da profissão e o sigilo fiscal também. Mas eu vou vou delinear algumas linhas gerais que com certeza se aplicarão aí a todos os empresários que estão nos ouvindo. Quando se diz que a Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos para te cobrar, né, o que a gente chama de prescrição, decadência, não se fala que o contribuinte também tem 5 anos para pedir de volta o que ele pagou a maior. Tá? Então, a Receita ela tem 5 anos para me cobrar, a partir de hoje, por exemplo, então até 2028, o que aconteceu em 2023, a Receita pode me cobrar. O contribuinte também. Então, nós estamos em 2023, vamos dizer assim, o que o contribuinte pagou indevidamente de 2018 para cá, ele pode rever. Tá? E aí você, por meio de uma análise de contabilidade, de uma análise de créditos de PIS e COFINS e INSS, você consegue fazer um comparativo entre o que deveria ter sido pago e o que foi pago. E caso se constate que houve um pagamento a maior, você tem duas opções, ou você pede a restituição, né, aí é um processo um pouquinho mais moroso, ou você pode compensar esse valor pago a maior com os tributos que você vem pagando mês a mês. Então, em termos práticos, vamos imaginar, o Mauro pagou em maio de 2023 R$50 mil a mais de tributo, em maio de 2018. Ele descobriu agora. Ele tem que obrigatoriamente pedir a restituição e aguardar anos? Não, esse é um caminho, mas não é o único. Ele pode já em fevereiro de 2023 compensar esse valor que ele recolheu a maior lá em maio de 2018. Então tem esses procedimentos, é possível fazer, não é um procedimento
moroso, complexo. Há uma preocupação por parte das empresas no sentido, mas esse trabalho de recuperação vai paralisar a minha contabilidade, os meus auditos. Não, ele é rápido, ele é ágil, porque as informações hoje já são todas eletrônicas, né? E é altamente recomendável, Mauro. Nós tivemos casos de que nem sempre o cliente tem ali um pagamento a maior, mas você identifica falhas internas que ele já começa a corrigir, já evita multa, juros, etc. Essa restituição é corrigida? Para imposto de renda e contribuição social, sim. Você traz uma correção pela Selic, né? Agora, se nós estamos falando do PIS/COFINS não cumulativo, por exemplo, não. Aí é um crédito escritural, ele se mantém do jeito que está. Então, vamos o que eu quero dizer com isso. O Mauro pagou imposto de renda e contribuição social e o PIS/COFINS cumulativo a maior, lá em 2018. Quando se traz isso para cá, para compensar, corrigido, Selic. Não, o crédito é de PIS e COFINS não cumulativo, lucro real. Em regra, não se corrigiria esse crédito. Você sabe, para ser empresário no nosso país, precisa ter um bom preparo, né? O coração precisa estar bom, sim. A pressão precisa estar boa, porque a gente vê notícias diferentes todos os dias. E quando muda de governo, pior ainda, já vem aquele monte de boato, aquele monte de coisa que o governo vai fazer. Mas uma coisa que nos preocupa, que ultimamente o novo ministro da Economia, o Fernando Haddad, ele está falando muitas coisas, e uma das coisas que deve estar preocupando todo mundo é sobre a taxação, acho que de imposto sobre herança. Eu acredito que é isso. E isso está preocupando muitos brasileiros, porque o pai trabalhou a vida toda, construiu um patrimônio, se esforçou, porque as pessoas não sabem como que um empreendedor, como o empresário trabalha para trazer divisas para o país, para trazer, para gerar emprego e para dar uma vida melhor para a família. Aí daqui a pouco o pai de família resolve se aposentar, ele, aí tem a sucessão, tudo. Aí, quando ele vai passar a herança para os filhos, aí vem um tributo. É real isso que ele está falando? Você tem alguma informação sobre isso? Sim, Mauro. Hoje, a forma como o sistema tributário brasileiro ele é desenhado, o imposto sobre herança ele é de competência dos estados, né? Então, hoje, em tese, a União, por hora, ela não teria ingerência sobre herança. Mas os estados estão ávidos aí por arrecadação, né? Já se cogita aí a 20%, salvo engano, o maior é de Santa Catarina, 8%. Tem em São Paulo agora, reduziram esse imposto, mas dizem que o atual governador, o Tarcísio, ele vai vetar, né? Mas quando você traz para o âmbito federal do novo governo, não é novidade que é um governo que não vê com bons olhos a transferência pura e simples de herança, né? Há uma concepção de que a herança seria um privilégio, então você teria que zerar a corrida para o herdeiro. Não, começa todo mundo igual, sem dinheiro, e aí esse dinheiro, óbvio que ele vai ao Estado, né? Então o dinheiro que não vai ao herdeiro, vai ao Estado, e aí em tese você igualaria a todos os herdeiros e participantes. A gente sabe que isso não é verdade, né? Você está simplesmente tirando dinheiro de uma pessoa e enviando dinheiro para outras pessoas que estão gerindo o Estado, né? E nem sempre esse dinheiro vai ser melhor utilizado, melhor aplicado. Se fala muito, desde a gestão passada do atual partido, o Partido dos Trabalhadores, um imposto sobre grandes fortunas, né? Então, vamos além da herança, o que os estados já tributam, tributaríamos também o imposto sobre grandes fortunas. Super polêmico, primeiro, o que é uma grande fortuna? Às vezes você tem um imóvel muito caro, mas esse imóvel não tem liquidez, você vai fazer o quê? Vai jogar um tributo imenso ali sobre a propriedade.
É muito comum que em países em que esse imposto de grandes fortunas é implementado, as pessoas mais abastadas, mais ricas, elas mandam dinheiro para fora. E aí o país ele não consegue alcançar essa grande fortuna, né? Então são concepções, algo que vem, e isso já vinha do governo anterior, não passou, do governo Bolsonaro, e agora volta com força total, é a questão dos dividendos, né? Isso vai pegar todo empresário, pequeno, médio, grande. Hoje o dividendo no Brasil ele não é tributado, né? Porque nós temos a gente já paga um tributo muito alto pela empresa. Exato. E os dividendos, depois que você pagou todos os impostos, você vai ter os dividendos e ainda vai pagar imposto em cima dos dividendos, quer dizer, é muita coisa. E qual a expectativa de taxação, né, sobre os dividendos? Já tem alguma... No governo Bolsonaro, esse assunto veio à tona, começou com 20% dos dividendos, depois foi para 15%, e o assunto morreu, porque é um assunto controverso, né? Quando se fala em dividendos, e empresário, vem ao imaginário popular, me parece, o empresário do iate, o empresário do jato, que em tese não está pagando imposto. Mas nós temos um empresário que é um escritório de administrativo pequeno, você tem um dentista, você tem médicos, enfim, você tem pessoas que, na verdade, são quase que funcionários de si próprias, né? E elas sobrevivem do dividendo. Então você tributa a empresa da pessoa e tributa o lucro que ele distribuiu sob a alegação de que ele está se beneficiando, você traz a carga dele e faz de tributário facilmente a 30%, a 40%. Então, quando se fala em tributação de dividendos, de que dividendos nós estamos falando? Dividendos de bilionários, do pessoal do iate, o que é uma minoria no Brasil. Ou nós estamos falando dos dividendos também do pequeno, médio empresário, né? E acho que um ponto aí, se você traz a 20%, 15% a se pensar, isso é facilmente esquecido no Brasil, mas o Brasil é um país muito informal em termos contábeis e fiscais, ou seja, quando você vai para fora, se você comprar um chiclete ali, a pessoa te dá uma notinha fiscal. O Brasil é muito informal, ou seja, essa questão de nota fiscal, de tributos, na prática não existe. Então o governo ele fez um esforço imenso nos últimos anos para trazer a informalidade para a formalidade. Aí veio o simples, veio o presumido, etc. Quando você parte do pressuposto de que você vai aumentar a carga desse pessoal que veio para a formalidade e eles vão pagar sem voltar à informalidade, pode ser um equívoco. É algo a se pensar, porque muita gente está no simples hoje, etc., emitindo nota, porque tem aquela carga um pouco mais reduzida. Quando você pensa que eu vou aumentar a carga dele, ele vai pagar, pode ser um tiro pela culatra no sentido de não vou mais pagar e fico na informalidade. Aí é recibo, etc. Que é uma característica, e isso não é um juízo de valor, é uma característica do Brasil. E você acredita que até os dividendos da Bolsa vai ser... Eles pretendem fazer isso aqui com os dividendos da Bolsa? Hoje, salvo no projeto do governo passado, você tinha algumas exceções de dividendos. Aí seriam para holdings, etc. Mas dividendo de Bolsa pagaria normal, o dividendo que um dentista distribui da PJ dele paga, o dividendo do pequeno comerciante paga, equiparou tudo. O dividendo de uma empresa bilionária e de um pequeno comércio, eles são equiparados. O ministro disse que ele precisa, para esse ano, de 220 bilhões a mais, né? Ele precisa de 220 bilhões. Onde que ele vai tirar esse dinheiro? É interessante isso, Mauro, porque sempre a história brasileira é de precisamos de dinheiro. Não se nega, é um país desigual, é necessário ajustes, mas por que não se começa a reduzir despesas também? É sempre dinheiro. Vamos cortar as despesas.
E como está a probabilidade de isso acontecer? Não vou nem falar probabilidade, o risco disso acontecer de tributar os dividendos. Olha, Guimarães, há menção de que sai uma reforma tributária no primeiro semestre, né? Esse é um tema super espinhoso, então tem que ser na largada, porque depois o governo vai perdendo capital político e não consegue passar. A expectativa, o ministro da Fazenda disse que a ideia é implementar uma reforma, ainda que fatiada, no primeiro semestre, mas é um vespeiro essa parte de dividendos. O governo Bolsonaro tentou fazer isso e foi uma confusão generalizada, porque você tem um range, assim, quando se fala em dividendos, você tem um mundo de dividendos ali dentro, né? Conforme falamos, desde um pequenininho até um enorme. Do que exatamente nós vamos tributar? Que dividendo nós estamos falando? Ó, nós estamos falando de tributos. Eu vou falar agora de uma coisa muito importante, que às vezes o empresário ele não presta atenção para isso. É um assunto assim que é sobre sucessão, né? Por quê? Quando me falaram que um plano de sucessão bem elaborado ele demora 5 anos, isso eu vi com a Dom Cabral, e realmente eu descobri, senti na pele que é verdade. Nós fizemos um curso lá, fizemos 4 anos com a Dom Cabral, fizemos 4 anos com a Dom Cabral, e a gente sabe que o plano de sucessão é muito importante. O que acontece? Sentindo na pele é o título do primeiro livro dele. Também, meu livro, o primeiro livro é Sentindo na Pele. Então, falando sobre o que acontece, eu vou explicar para você o que acontece quando se faz uma sucessão mal sucedida. Você tem lá a sua família, você tem seus filhos, e você é um empresário de sucesso, trabalhador, acorda cedo, vai para sua casa, não dorme direito, 18 horas, 24 horas pensando, e daqui a pouco você é o herói daquela família, você é o herói dos seus filhos, você é para sua esposa, você é o herói, e você é o herói. Mas na hora que aquele empresário que deu a vida toda dele para pagar os impostos em dias, para fazer com que a sua empresa tivesse sucesso, gerou vários empregos, passou por várias dificuldades, por vários problemas. Quando ele morre e ele não faz uma sucessão, e os bens dele vai para inventário, porque ele não conseguiu fazer uma sucessão bem feita, e no trabalho que vai dar para a família, o filho dele, aquele que era um herói para o filho dele, meu pai me deixou tantos problemas que o pai me deixou. Não, o pai não pensou que ia deixar tantos problemas para o filho por causa do processo sucessório. Então, o que eu digo? Muitos empresários não olham para o processo sucessório como deveria olhar. Ele tem que olhar com mais atenção, porque muitas empresas se perdem na hora do processo sucessório. Tá? E o que você tem a me falar, Cavalcante e Davi, sobre o processo sucessório? Sim. Até eu quero só colocar um ponto nesse conjunto aí da sua pergunta, que envolve também o ingresso de pessoas na família da empresa. Porque, por exemplo, você tem na estrutura da família, e, portanto, de alguma forma, o reflexo, né, da sucessão está envolvido nessa conjuntura, você tem os casamentos dos filhos, das filhas, são pessoas que vão entrando na família, então você tem ali o regime de casamento, isso tem um impacto na estrutura societária no final da questão da sucessão. Então, tudo isso tem que ser olhado realmente de uma maneira muito aprofundada, né? O Davi vai esclarecer um pouco melhor, mas é importante inserir esse ponto aí, Davi, que eu acho que faz parte também, que muitas vezes as empresas não se atentam, né? E é um conjunto de percepções e análises a serem feitas para depois o empresário, que era o grande herói, não virar o vilão. Ele vira o vilão. E a holding também, onde que entra nisso? Isso. Esse é um ponto importante, porque quando esse herói, né, o empresário, ele vai ali construindo o patrimônio dele, passo a passo, isso remonta até o início da nossa conversa. A preocupação dele é vender. Ele precisa vender, ele precisa prestar serviço para pagar todas as demais áreas. E o foco dele é isso. Mas, com o passar do tempo, muitas relações vão mudando. A gente tende a olhar relações afetivas sob uma ótica exclusivamente emocional.
Mas não é bem assim. Então, por exemplo, um filho casa, a filha também casa, ou entra em união estável, ou tem uma criança, enfim. Esse empresário ele vem a faltar, falece, e esses filhos herdam. Dependendo de um regime de casamento de um filho, por exemplo, esse filho ele não pode se desfazer das cotas que o pai deixou sem a anuência da esposa, né? Então você traz outros atores, né, outros participantes para um planejamento que a priori nem se imaginava, né? Então uma das formas comumente utilizadas no Brasil para planejamento sucessório, e o que é planejamento? É organizar. Eu quero organizar minha sucessão. É por meio de uma empresa, né, que a gente chama de holding, né? Então, é uma empresa de participação societária. Ali você vai colocar os ativos que você entende pertinentes. Se houver uma empresa operacional embaixo da holding, é possível também. E ao invés de você dividir patrimônio por patrimônio, você divide as cotas, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que o empresário ele deixou um imóvel industrial, não fez planejamento, etc. 5 herdeiros. O imóvel ele vai ser vendido com a anuência de 5 pessoas. 5 pessoas multiplicadas, dependendo do regime de casamento, pelos cônjuges, filhos, etc. Em regra, sempre surge ali alguma divergência, isso acaba trazendo um problema. Às vezes, Davi, isso é muito importante porque às vezes acaba com a harmonia da família. Exatamente. Certamente. Exatamente. Então, é muito comum em qualquer cidade você se depara com imóveis em localizações privilegiadas, caras e abandonados. Em regra, tem algum problema de sucessão ali. Alguma briga, algum conflito. Então, como se planeja? Quando você sobe esses bens para a empresa, vamos dizer assim, é o que a gente chama de integralizar, cada herdeiro ele tem cota, né? Então, ele não tem mais o terreno em si fisicamente. A empresa é a dona do terreno e ele tem cotas. E dependendo do arranjo que você faz dentro dessa empresa, aí você pode deliberar que, olha, o capital de 50% da empresa pode decidir o que fazer com esse terreno. Então você não precisa de todos vão receber, mas o aval é de 50% da empresa, de 75% das cotas. Então você tem um arranjo mais fácil para as decisões e você não trava, vamos dizer assim, o patrimônio. É comum também que, por vezes, você tem herdeiros que não se identificam com a atividade deixada pelo pai, ou herdeiros que também não conversam com os outros irmãos. Você consegue contornar essas situações. Davi, e num processo de inventário, né? O que acontece para um processo de inventário que não tem nada planejado, não tem nenhuma hold concebida, né? E para uma situação que tem a hold toda estruturada, ou seja, como funciona esse processo de inventário? Uma que está planejada e outra não planejada, família, né? Tá. Quais os impactos? Assim? Guimarães, hoje o inventário no Brasil você tem 2 formas, né? Um inventário na justiça ou extrajudicial. Se não houver conflito entre herdeiros e não houver interesse de menor, né, menor de idade, você pode fazer no cartório. Você discrimina todos os bens e aí, de boa fé, os herdeiros ali dividem entre eles, tá? Esse seria um não planejado que também pode ir para a justiça se, por exemplo, mas ele é mais caro e mais demorado. E muitas vezes conflitante, né? Eu acredito que assim, a possibilidade de conflito, dependendo do volume do patrimônio, ela é maior, tende a ser maior, né? Porque às vezes é um herdeiro que quer se desfazer do imóvel para investir na empresa, o outro não quer, e aí tem cônjuges, etc. Quando você traz uma holding, o inventário são das cotas do falecido.
Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa que faleceu, ela já foi doando as cotas em vida com usufruto e ficou sem nenhuma cota ao final, é algo super simples. Já se delimitou as cotas do falecido, é dividido entre na holding. Então ele pode estar doando as cotas deles na holding e paga algum imposto se ele doa? Você tem o ITCMD, que seria o imposto de doação, né? A cada doação superior, salvo engano, hoje eu calcularia uns 60 mil reais por ano, você não paga o imposto. Mas acima disso você paga. O que muitos empresários fazem eles doam mais com usufruto, ou seja, é do meu filho, mas enquanto eu estiver vivo, os benefícios da cota são meus. Por que isso? É até uma forma de evitar também uma doação incondicional e depois o herói, o empresário, né, da família, ele fica sem nada porque houve ali algum problema. Um outro mecanismo também, não é incomum você constituir empresas lá fora, né? E aí é o que a gente chama de offshore. Offshore é legal, você declara tudo regulamentado. E essas empresas, por vezes, entram na holding do Brasil. E aí, lá fora, você tem uma liberdade maior para transacionar quem vai ficar com o quê, quanto vai ficar. E aí, a transação das cotas dessa offshore, usualmente não se paga imposto nessa possibilidade. O seu escritório faz tudo isso ou não? Nós atuamos com essa área. Qual que é a habilidade de vocês do escritório? Qual é o foco de vocês? Quais são as especialidades, né? A especialidade é a área tributária. A área tributária. Né? É que hoje, quando se fala em tributário, é um mundo muito vasto, né? Você tem que interagir também com o exterior. É muito comum remessa de valores ao exterior. É muito comum, por exemplo, algumas famílias querem, seja por questões políticas ou questões internas, reservar uma parte do patrimônio e dolarizar, por exemplo. Então, se constitui empresas ou se constitui fundos. Você tem assim, uma gama muito grande dentro desse conceito que a gente chama de tributário. Então, teria, vamos dizer assim, desde o tributário nacional brasileiro, que é isso que a gente está conversando aqui, até um tributário que você migra para o exterior, por exemplo. Né? Dentro de uma holding, fizemos a holding, tá? Feita e tal. E os cônjuges? Vamos supor, filhos e filhas que se casaram. O que casou com o filho, casou com a filha, eles têm direito a alguma coisa? Nós temos aí 2 pontos, Mauro. O primeiro, que é o regime de casamento do filho. E o segundo, que é o direito societário, vamos dizer assim, que é o que regulamenta a holding. Se vamos imaginar que o teu filho, sócio da holding, ele se casa num regime de comunhão universal, por exemplo, a esposa dele tem direito às cotas da empresa, sim. A parte dele. A parte dele. Ele que é dividido por 2, vai lá. Sim. E aí o que se faz? Às vezes você consegue reduzir esses riscos com algumas cláusulas no contrato. Então, por exemplo, a sociedade não aceita o ingresso de terceiros. Então, você liquida a cota de quem falece, paga, né? O herdeiro paga, a esposa, por exemplo, mas a esposa não ingressa na sociedade, né? Então, você tem, porque uma sociedade, em regra, ela requer, vamos dizer assim, um mínimo de propósito em comum, né? Salvo as sociedades anônimas. Então, quando você não tem propósito em comum nenhum com um terceiro, talvez uma alternativa, desde que tenha previsão no contrato, seja liquidar a cota, paga a pessoa e a sociedade continua com os demais sócios, né? Então tem essas nuances, né?
Um ponto que eu acho importante também destacar aqui, viu, Guimarães e Mauro, é que, por exemplo, nós estamos tratando aqui de questões que são complexas, certo? Sim. Logicamente que o Davi aqui, ele procura trazer aí são bem complexas, né? Em uma hora, você não vai conseguir não passar vai. em uma hora tudo que existe dentro do mundo tributário. Você logicamente, né, que o Davi está aí usando todo um raciocínio para tentar facilitar o entendimento, mas essa é uma coisa complexa e não é também uma característica de complexidade só porque é o Brasil. A questão que envolve todo, né, o mundo tributário, ele tem uma complexidade geral. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte: é comum, e aí eu estou falando da nossa experiência no mercado, que muitas vezes esses assuntos com esse nível de complexidade, muitas empresas focam no contador para resolver isso aí. E aqui não vai nenhuma crítica ao contador. Aqui vai apenas vamos dizer assim, uma forma, né, de que nós, do mundo empresarial, nos atentemos que cada profissional tem a sua expertise. Cada profissional tem lá o seu foco de atuação. E muitos desses assuntos que nós estamos tratando aqui, quando o empresário concentra no contador, é porque ele está acostumado com o contador o tempo inteiro, porque a empresa vive o contador no dia a dia o tempo inteiro. E o advogado que atua com foco no tributário nem sempre está nessa conjuntura do dia a dia da empresa. E a empresa passa a ganhar muito quando insere o advogado tributarista em questões do dia a dia. Porque muitas vezes há o entendimento de que o tributarista, advogado tributarista, ele deve entrar quando a causa estiver na justiça, quando a Receita Federal tiver uma ação lá de cobrança de algum, né, tributo que não foi pago. Quando a nossa experiência mostra que a empresa se enriquece muito quando o tributarista está lá junto com o contador. É uma somatória que enriquece a empresa. Exatamente por causa dessa complexidade, porque o foco do advogado tributarista, ele está muito mais voltado para essas questões que muitas vezes parecem estar externas à empresa, do que aquele dia a dia que normalmente o contador tem que lidar aqui, mas que por uma conveniência a empresa foca também as questões mais fora desse dia a dia, que é esses pontos que a gente está falando, continua aqui só com o contador. Isso aqui não é uma questão teórica, eu estou falando do que a gente vê na prática. E a empresa ganha muito quando ele traz este mundo do advogado tributarista, enriquecendo toda a visão em busca de soluções que sejam as melhores possíveis. Então, esse é um ponto que as empresas deveriam se atentar. Como o Mauro falou no começo, muitas empresas, né, começam pelo core, fabricando, né, Mauro? Sim. E ela vai crescendo, e realmente é difícil ela saber o timing realmente de cada uma dessas necessidades, né? Sim. No caso aqui, falar realmente da parte tributária, claro, seja um RH, seja uma área financeira. Porque é custo. Claro, custo. É verdade. Você monta uma empresa, você não vai, já tem que arrumar um advogado, tem que arrumar um contador. Exatamente. Aí você começa, é um custo que é necessário. E também conhecimento, porque ele começa fabricando aquele... Exatamente. Né? É um custo necessário para que ele não tenha nenhuma surpresa negativa. Claro, né? claro. Então é um custo necessário. Porque ele não contrata um bom contador, não tem um advogado para auxiliar. Quando chega lá na frente que ele passou, a empresa dele começou a crescer, exatamente, passou por algum tempo, ele falou, nossa, eu não estava pagando pagando os impostos dele. Isso porque, na minha opinião, não restringe só ao contador, a parte tributária, mas a vários departamentos. Certamente. A empresa começa a crescer, certamente, começa pelo core, daqui a pouco ele não desconhece a parte tributária, a parte financeira, a parte de DP, a parte de RH, claro, a parte, né? Claro. Ou seja, N partes, e o negócio fica complexo. Tem que realmente... Com certeza. E o Mauro, ele tocou num ponto no início que é super importante. Essa análise tributária, ela precisa ser feita assim, com muita cautela pelas empresas, não é de conhecimento público, né? Nós temos visto assim, infelizmente, muitos aventureiros, né, vendendo milagres, vendendo créditos que não existem, em alguns casos até zerando algumas declarações, e aí ele ganha no êxito um success fee de algo que não existia. Isso é grave porque a Receita Federal, ela com certeza ela consegue visualizar isso.
é uma multa pesada, é uma multa de 150%, e além do tributo, e você tem implicação criminal nesse tipo de conduta. E aí, às vezes, o empresário fala, puxa, mas eu confiei, né? Eu contratei sobre orientação até de advogados. Não é culpa minha, mas, infelizmente, a nossa legislação, infelizmente ou felizmente, a legislação ela é muito clara. A intenção do contribuinte nesses casos Sim. é irrelevante, né? Você pode ali reduzir a multa, mas a penalidade, todos aqueles problemas e dor de cabeça, eles recairão sobre a empresa, né? O que você teria para dizer sobre o acordo societário? Porque, olha, eu vou falar um pouco da minha experiência sobre acordo societário. Eu sempre digo para as pessoas que é sobre sociedade. Eu tenho até alguns vídeos sobre sociedade. E a gente tem o contrato social, é o contrato social, né? Que a gente tem lá as nossas cotas, mas que é uma coisinha bem pequena. Sim. E recentemente não, acho que faz uns 2 anos eu fiz um acordo societário, que é antes de fazer a holding, antes de fazer inventário, todos os nossos desejos, o que a gente gostaria, quem trabalhasse, como que seria as nossas esposas depois que a gente partir. Mas foi bem grosso mesmo que nós fizemos, registramos em cartório e deixamos lá. Você acha importante uma pessoa se preocupar com o acordo societário? Mauro, é fundamental, né? Mas, olha, eu acredito que ninguém faz. Eu fiz por orientação, eu fiz porque falou, isso é importante. Porque o contrato social, ele é muito simples, não tem... Olha, se você morrer, vai até desfazer a empresa, porque não dá nenhum horizonte para um advogado, não dá um horizonte nenhum. Aí nós fizemos o contrato social, tem coisas técnicas, o nosso desejo, quanto que nossas esposas iriam receber, o prolabore nosso, quanto ia para ela, até quando ela ia receber, os nossos filhos. Então nós fizemos uma lista de tudo que nós queríamos. Mas eu acredito, parece que eu sou filho único, porque eu não sei, não conheço mais ninguém que fez. Eu gostaria que você comentasse sobre o acordo societário para que as pessoas pudessem ver a importância disso, se é importante ou não fazer o acordo societário. Eu gostaria que você explicasse. Mauro, o acordo societário ele é fundamental. Tá? O que acontece na prática, até como o Guimarães mencionou, o pessoal vai muito por core, né? Tem que ganhar dinheiro, tem que crescer, etc. Tem tempo, né? E aí o contrato social é um contrato social padrão, uma minuta padrão, às vezes até da contabilidade, foi para lá e ponto final. E aí vai tudo bem até que surge um problema. Isso aí mesmo. Você descobre que... eu não conheço as particularidades do caso, enfim, mas trazendo um caso que está sendo noticiado na imprensa, esse suposto desvio de recursos de uma turma de formatura por uma aluna, etc. E eu vi o PROCON dizendo, mas o contrato está mal elaborado, a empresa, então, ela se responsabiliza por isso. Ou seja, 1 milhão, em tese, foi desviado, e o problema recai sobre uma terceira parte que simplesmente redigiu o contrato de forma inadequada. Estou repetindo o que eu li, tá? Não entrei no mérito. Então, vamos imaginar, você tem aí 2, 3 sócios, um sócio faleceu. O seu contrato social estabelece o que aconteceria com as cotas dele? Não. Como as cotas deles vão ser precificadas? Não sei. Os filhos deles vão entrar na tua empresa? Mas você conhece essa pessoa? Não. São todas questões, Mauro, que a gente tende a não olhar as fatalidades que podem acontecer. Mas quando elas acontecem, elas podem inviabilizar o negócio. Elas podem inviabilizar. Então, o adequado é, não somente quando a pessoa vier a falecer, mas caso o Mauro, por exemplo, se retire da empresa, como que será avaliada a cota dele? Por qual o valor? Eu preciso pagar à vista? Eu posso pagar parcelado? Com qual correção, etc. O Mauro ele vai responder pela gestão passada. Né? São questões fundamentais e que demandam sentar e abrir o coração. E às vezes é isso também que as pessoas evitam, porque tem que sentar na mesa e abrir o coração um para o outro.
que nós queremos, etc. Porque, do contrário, Mauro, a falta de um planejamento societário, por meio ali da relação sócios, até com alguns diretores, ela pode inviabilizar uma empresa. Olha só que coisa importante. A pessoa trabalha visando vender o produto que ela produz, Sim. fazer o mais rápido possível com o menor preço. É isso. Ela olha questões de RH, olha questões de segurança, porém, uma coisa tão importante que é o contrato social e o acordo societário. Sim. Não mexe, porque eu não vou morrer nunca. Todo mundo não vou morrer nunca. E depois, alguns podem até pensar, depois que eu morrer eles se viram. Não. Tem isso. Aí que eu falo para você. Se a pessoa não planeja um acordo societário, se ele não planeja uma holding, se ele não tem um plano de sucessão, aquele herói vira bandido. É isso. Aquele pai herói que cuidou da família, que cuidou dos filhos, ele vira bandido. Então, aqui, eu faço até um apelo para as pessoas. Claro. Tem que focar no seu produto, mas olha um pouco também Sim. para a parte documental da empresa. Exato. Porque talvez você está indo para um caminho que você está feliz, a sua família está feliz, e depois da luz vai para o abismo, vai para a escuridão. Aí começa a desarmonia no lar, começa as brigas. Olha, e porque o pai não falou nada, ele devia ter feito, não devia, faz agora que não devia, faz agora a lição de casa direitinho. Aí que onde entra o tributarista, aí onde entra os advogados, porque isso não é um gasto, é um investimento. Você está investindo no futuro da sua família, você está investindo na felicidade da sua família e nas gerações que virão, para que eles possam colher do fruto daquilo que você plantou. Senão eles não vão colher os frutos, eles vão brigar, a empresa vai acabar, porque uma empresa que não tem harmonia, ela não vai para frente. E o importante ali é o produto, mas o importante é deixar tudo direitinho, porque não é tantas coisas que podem acontecer que a gente fica assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Na realidade, Mauro, isso tudo que você está comentando aí, e portanto, né, faz parte aqui do nosso momento aqui de reflexão, vamos chamar assim, é preciso que parta de um momento de reflexão do empresário, porque, né, dentro do que o Davi muito enfatizou aqui, essa luta pelo próprio trabalho para que gere, né, as receitas e, portanto, mantenha todo o negócio, e, portanto, é o foco, é o core ali da empresa, do empresário, muitas vezes o impede, não abre um espaço na mente dele para essa reflexão. Por exemplo, o que nós estamos falando aqui é um conjunto de assuntos que muitas vezes o empresário lá no dia a dia, ele não está com tempo de ficar parando por isso, porque falar de tributo não é agradável. Né? Não é agradável. Falar de sucessão está envolvendo morte no meio de alguma forma, falar de não sei o quê. Então, não é um assunto que a gente está querendo mexer, certo? Mas ao não lidar com ele, ao não ter a sensibilidade, alguém pode sofrer lá na frente. Inclusive a própria empresa que o herói construiu e que depois, por uma não estruturação, a própria empresa pode sofrer consequências aí que jamais o fundador da empresa, aquele que visualizou tudo isso e que lutou, né, uma vida inteira, poderia imaginar. Que você vê muitas empresas depois, né, da ausência daquele cérebro ali, aquele grande herói, se definhando, briga entre a família, desestruturação nos relacionamentos, porque muitas vezes não teve o tempo da reflexão. E aí eu insisto, né, são assuntos que precisam ser tratados por quem conhece dos assuntos, pela própria complexidade e porque não é coisas, às vezes, muito agradáveis do dia a dia. Está fora da produção, está fora do produto, está fora do comercial, está fora daquela dinâmica, vamos dizer assim, que está no dia a dia da empresa. Então, é importante aí essa reflexão tua para que haja a sensibilidade no dia a dia, para que esses assuntos ingressem na empresa de uma maneira estratégica, né? No nosso caso aqui a gente está enfatizando exatamente a importância da nossa atuação como advogados, focados nesse tipo de questões, para que no final a história de sucesso da empresa não vire uma história complicada lá na frente, né? Isso, então a gente faz um apelo aí para os empresários para ele prestar atenção com certeza. No plano trazer esse assunto para o dia a dia aí,
lidar com isso de uma fazer maneira um plano tranquila. sucessório, Exatamente. fazer um acordo societário, Claro. porque o mais importante do que o dinheiro é a felicidade da família. Claro, É o mais claro. importante do que o dinheiro. Com certeza. Então você está construindo um patrimônio, você está construindo um reinado, e na hora que você vai passar para os seus filhos, você vai ter um problema. Então, do que adiantou todo o esforço que você fez, todos os tributos que você pagou, todos os trabalhos que você teve, toda a luta que você teve, aí depois você estraga tudo porque você não pensou no futuro da sua família, você não pensou em fazer um plano sucessório, você não pensou em contratar um bom tributarista. Claro. E nesse caso, a gente tá fechando já o assunto aqui, Perfeito. que já deu 1 hora, mas eu gostaria de saber assim, o que a pessoa podia fazer? Como que você pode ajudar essas pessoas? Você tem seu escritório, que você falou, é lá na Avenida Paulista. Claro. Eu conheço você, sei que é uma pessoa de confiança, Claro. uma pessoa honesta. Então, eu estou indicando você, assim, para a gente escapar desses milagreiros que existem no mercado. Claro. Né? Não estou me comprometendo, porque isso é um trabalho dele, Certamente. mas o que você poderia oferecer para as pessoas que estão assistindo agora? É o seu escritório, né? E qual o serviço que você pode prestar para eles? Mauro, agradeço a sua recomendação. Significa que Foi um amigo em comum que recomendou você também. Exato, é que verdade. vocês estão satisfeitos, né, com a nossa atividade. Por envolver questões fiscais, questões familiares, é um trabalho de artesão, Mauro. Então, é nos contatar caso interessante, caso interesse a essas pessoas que estão nos ouvindo. E a partir dali se delineia caso a caso, né? Nenhuma família é igual a outra família. Então, a partir dali você vai conversando, vai entendendo as necessidades e vai se desenhando algo adequado para aquela família, né? Não tem um modelo, é muito comum a gente ouvir falar de holding, mas nem sempre esse é o melhor formato para uma família empresarial, né? Então é ouvir, é sentar, ouvir e aí vai se desenhando artesanalmente, caso a caso. Você pode repetir o endereço aí do seu escritório? É Avenida Paulista, 1776. Né? 1776. Nós temos o site também, almeidafroner.com.br. E lá tem todos os contatos, o meu contato, do Cavalcante, de outros sócios também. Nós estamos à disposição para auxiliá-los. E também, eu não sei se o... Pode dar para fazer já as suas considerações finais. Na realidade, Mauro, até não sei quando se estrutura aqui o podcast, né? Se tem alguma tarjetinha que vocês colocam lá embaixo, que aí pode colocar o nosso e-mail, coloca a tarjeta, né? nosso e-mail, nosso site, nossos telefones celulares, né? Para que nós possamos então ser contactados. Eu finalizo aqui mais uma vez agradecendo aí bastante, viu, Mauro, por sua confiança no nosso trabalho. Nós já estamos juntos, acho que uns 2 anos, né? 1 ano e meio, por aí, 2 anos. Mais, né? Foi antes da pandemia. Então Inclusive o nosso amigo que apresentou. Exatamente. Pandemia. Foi um grande amigo nosso que foi acometido da pandemia, né? E infelizmente nos deixou aí. Mas a gente agradece pela confiança ao longo de todo esse tempo, né? Agradeço aí o Guimarães por estar junto conosco aqui. Foi uma grande satisfação poder participar aqui com vocês. Obrigado aos dois, né? Passou rápido, né? Tão importante, tão delicado, né? Precisava de mais tempo, né? Mas foi muito bom. Tá ótimo. Pessoal, obrigado aí por ter assistido a gente, né? Agradecer ao pessoal que está assistindo a gente e fica aí a indicação de vocês. Queremos, se precisar, vocês voltarem, vocês voltam. Estamos à disposição. Falar de outros assuntos ou do mesmo assunto, porque esse assunto é infinito. Vasto, esse é o assunto infinito. Deixando aqui, eu termino falando com todos os empresários para que façam um bom plano de sucessão e pensem no seu futuro, para não passar de herói a vilão. Para deixar a família bem estabilizada. É pensar agora que ele está vivo. Para que ele possa ter harmonia nas próximas gerações. Perfeito. Perfeito? É isso aí. Obrigado. Obrigado. Valeu.